Logo após o nascimento dos bebês, muitas mamães se assustam com os pezinhos tortos de seus filhos. Na maioria das vezes é uma questão só posicional, mas pode se referir a uma afecção que precisa ser diagnosticada e tratada. Você já ouviu falar sobre pé torto congênito? Falaremos sobre esse assunto nesse episódio. Fique conosco. Olá, papais e mamães! Estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar vocês nas dúvidas com seus bebês, crianças e adolescentes. Eu sou Gustavo Passi. Eu sou Carolina Vince. Eu sou Ivani Mancini. E esse é o Pediatra Cast. Meu nome é Gustavo Passi, eu sou podcaster, pai do João, pai do Davi. Quase que esqueci o nome do outro. Misericórdia. E vou te falar, hein? Me interessa bastante esse assunto. Porque eu lembro que na escola, quando eu era pequeno, tinha bastante gente de botinha, mas eu não tenho visto mais as botinhas. Puxa, vamos falar sobre isso. Eu sou Carolina Vince, pediatra podcaster, mãe da Maria e da Laura, que não tiveram pé torto, mas se tivessem pé torto, não usariam botinhas, e você vai entender por quê. Eu sou Ivani Mancini, eu sou pediatra, podcaster, eu sou mãe do Fernando e realmente esse é um assunto importante, Carol, porque muita criança nasce com o pé meio torto. Exatamente. Torto. Né? Exatamente. E aí depois as pessoas têm medo, né? Medo, porque tem umas crianças que nascem com o pé torto, tão torto, que realmente a gente que fica incomodado quando olha a criança. Mas depois você sabe, a gente vai fazer vocês entenderem que nem sempre aquilo que você vê preocupa necessariamente. Certo? Então, Ivani, vamos falar o que é definição primeiro, né? O que é um pé torto idiopático? Não, primeiro vamos falar o que é idiopático. Idiopático. Vai. Que é um você acha? palavrão daqueles bem pesados. Vamos lá, essa é boa pro Gustavo. Idiopático. O que é idio? Eu tô pensando aqui pelo português. Hipático. Eu não sei, Ivani. Ai, supletivo. Não sei. Idiopático é que não tem causa. Certo. Conhecida, pelo menos. Exatamente. Então tem uma tá causa, cheio de mas não tem causa adolescentes conhecida. idiopáticos. Não tem causa conhecida. Não tem nada a ver com idiota, tá? Tá bom. Né? Não, é que eu ia falar os rebeldes sem causa. Não. É que não tem causa conhecida, certo? Então, quando você fala pé torto idiopático, é um pé torto que não tem uma causa conhecida. Nasceu daquele jeito, mas não se sabe por quê. Certo. Tá certo? Carol, ele é bem frequente, né? Ele é o mais frequente, né? E ele é considerado um quadro grave, né? Um defeito músculo-esquelético grave. Grave por quê? Porque a gente precisa intervir. Diferente de outros pequenos problemas músculo-esqueléticos que podem acontecer na criança, e que você, se não fizer nenhuma intervenção, não vai ter um impacto. Então ele é considerado grave porque se a gente não intervir, isso tem um impacto na criança. A criança não vai conseguir andar. Certo? Exatamente. Pensa. O Garrincha tinha Não. os pés tortos? Não, tinha as pernas tortas. Isso que é importante. Não. Então, assim, veja só, o pé, se ele espalmar adequadamente, se ele fizer o posicionamento adequado, não é o pé. O Garrincha tinha a perna cambota, né? Isso, tá? Então, o pé aqui, a questão é com o pé. Tá bom. Tá? Nós vamos explicar como é que é o pé torto, como é a posição dele, tá? Mas nos Estados Unidos, que a gente tem estatística boa, né? Você tem 1 em cada 1000 bebês com pé torto congênito. É bastante, viu? Bastante. E às vezes, assim, você pode ter casos que envolvem os 2 pés. E não é tão incomum, né? 40% dos casos, os 2 pezinhos são Vixe, comprometidos, Maria, hein? né? Aí é um azar duplo, hein? É um azar duplo. Agora, vamos entender, então, vamos tentar explicar, Carol, para quem está só ouvindo, né? Como é o pé torto idiopático com o pé torto congênito. Isso. Como então, que funciona? Vamos descrever. Pensar, Então, assim, você tem um pezinho que ele vai ter um arco muito alto, certo? Ele vai se voltar para dentro em direção à outra perna. Então, é um pé que ele fica, de fato, virado para dentro com o arco da parte superior do pé muito alto. Imagina tá? você pegar o seu pé, tá? Pega todos os seus dedos e põe todos para baixo, tá certo? Aí você vira todo o pé para dentro. É isso que é o pé torto. Quando você senta a borboletinha ou não? Não. Você junta os pezinhos assim Não, e senta a borboletinha. Não, senhor, porque o pé fica para baixo, Gustavo. Ele fica para baixo e para dentro, ó. Ele fica desse jeito, para baixo e para dentro. Entendi. É um pé. Quando Se você você olha... tentasse colocar a criança de pé, você imagina que o que encostaria seria a parte de O peito. lateral. Exatamente. Não, lateral do pé isso, encostaria. a lateral. A lateral. Então o pezinho assim fica de lado, certo? Exatamente. E fica olhando para outra perninha. Para quem teve criança que nasceu sentada, o pezinho normalmente nasce assim, só que é um pezinho... O que chama atenção? Na hora que o médico vai examinar uma criança com pé torto congênito idiopático, ele não consegue trazer o pé para a posição normal. Isso, Ele porque... é um pé rígido. Então, porque aí esse pé
veja, ele tá para baixo e para dentro, né? Ele fica para baixo e para dentro. E, na verdade, assim, muitas crianças que têm só um pé que fica torto por uma posição apenas, quando você puxa ele para fora, ele vem, né, Carolina? Exatamente, é um pé molinho. Você percebe que não tem nenhuma tensão. A criança que tem um pé torto congênito, quando você palpa, sabe o calcanhar de Aquiles, o tendão de Aquiles? Todo mundo já ouviu falar, né? Pela famosa história de Aquiles que motivou o nome do tendão. Então, quando você palpa no pé torto congênito, ele é rígido, ele está esticado, ele está endurecido. Então, você vê que realmente tem uma malformação que não aconteceu só de maneira posicional, ou seja, eu não tenho um pé que tem uma condição saudável, é um pé que realmente ele tem uma condição patológica, tem alguma coisa ali que faz ele ficar rígido numa posição errada, tá? Entendi. Ninguém sabe a causa disso, a gente falou isso no início do episódio, mas sabe-se que isso então, acontece. O tendão de Aquiles é aquele que fica atrás do tornozelo, certo? Então, é isso, ele tá encurtado, na verdade, né, Carol? E aí ele faz o pé dar aquela... Exatamente. Como se fosse puxando o tendão. Exatamente. Tá? E apesar de ser uma causa desconhecida, eles acham que existem alguns fatores genéticos que podem estar envolvidos na maior ocorrência de pé torto congênito. Então, e normalmente ele pode acontecer numa frequência maior em algumas famílias, né? Mais de uma pessoa, né? E outra coisa que pode acontecer também é o pé torto congênito vir junto com outros problemas neurológicos, tá? Então, fazer parte de síndromes, por exemplo. Mas o mais frequente é ele vir isolado, que é aquele que a gente chama idiopático mesmo, sem uma causa definida. O fato de ser o tendão, e não são os ossos que estão tortos, então? Tudo junto. Você tem uma alteração. Tudo junto. Vocês vão entender na hora que a gente falar do tratamento, que você tem que, de fato, trazer toda a estrutura para a posição normal. Porque pensa, Gu. Tenho que liberar a cordinha lá, que seria o Aquiles, e também arrumar a formação dos ossos. Exatamente. Porque o pezinho, se alguém tiver curiosidade, vejam, coloquem na internet a foto de um raio-x de um pé. O pé, ele tem vários ossinhos, ele não é um osso grande único, né? Que é o grande problema dos tempos modernos. Mesmo para as crianças que não têm doença no pé, a gente usa muito sapato. Por que a gente tem muitos ossinhos no pé? E por que a gente tem uma musculatura no pé que ela é forte? Porque a gente foi feito para andar em terreno irregular e esse pé trabalhava. O pé subia em árvore, o pé se adaptava. Às vezes a gente até usava o dedão, né, para poder... Como se fosse a vida do macaco mesmo, né? O Mowgli, exatamente. O que acontece? Às vezes você vê crianças crescendo com o pé plano, né, Ivani? Com uma tendência a um pé plano. E quando você fala para os pais, usa muito sapato. Claro que existem coisas estruturadas. Quando você fala, tira o sapato, é pé no chão, é vitamina D. Você vai corrigindo, você vai vendo que o pezinho vai fazendo a curvatura. Então, para ter um pé saudável, eu preciso ter uma rotina saudável, porque esse pé, ele requer trabalhar. Então, essa plasticidade, essa possibilidade de readequar o pé é que vai permitir tratar o pé torto congênito sem cirurgia. Por isso que na festa junina ninguém mais sobe no pau de sebo lá, você sabe, né? Ninguém mais tem pé pra subir naquilo. Não consegue subir nem 10 centímetros. O Gustavo, a dona Rose deixava andar sem sapato? Deixava. Ela não achava que ficava resfriado se andasse descalço? Falando nisso, hoje eu vi uma piada na internet que assim, não reparei nos seus olhos azuis, mas no pé preto que você estava. Era uma postagem, né? Eu era do pé preto, sujo. Nossa, o tempo todo descalço. Eu andava bastante. Olho de peixe. Vixe, agora, bichinho geográfico, tinha tudo isso aí. Agora, Carol, hoje você sabe que as mães fazem um monte de morfológicos, né? Aquele ultrassom que você vê até o cabelo do feto, né? Você vê o cabelo no feto. Aí. Então, eu queria saber o seguinte, já dá para ver o pé torto congênito lá no ultrassom, quando a mãe faz? Dá, Ivani. Se você tiver um pé torto congênito de fato, por volta de 20 semanas... Faz de novo, se você tiver, só para tirar o... Dá sim, Ivani. Se você tiver um pé torto congênito, você consegue na 20ª semana de gestação já identificar no ultrassom. A gente não vai ter nenhuma abordagem para isso, né? Vai ser só um diagnóstico e mais. A gente falou da questão do pé torto, do pé posicional. Então, às vezes fica difícil de você diferenciar, mas se você tem uma alteração muito relevante, o ultrassom já pode mostrar alguma alteração e você dizer para os pais, olha... Quer dizer, o gato subiu no telhado, né? Você já pode ir avisando. Que é grande parte dos diagnósticos intraútero, né? Então, o que a gente vê e que a gente traz sempre para discussão aqui no PediatraCast? A medicina diagnóstica vem avançando, mas nem sempre eu avanço no que é feito como tratamento. Então, muitos diagnósticos que são feitos intraútero, você prepara os pais para aquele diagnóstico depois do nascimento, mas você não consegue intervir. A gente espera que um dia, assim como a gente falou no nosso diagnóstico de espinha bífida, lembra?
tá aqui no PediatraCast, que às vezes você intervém intraútero. Isso é legal, porque daí você muda a história desse bebê. Ainda para muitas afecções, como é o caso do pé torto, a gente diagnostica, claro que vai mudar, porque você vai corroborar com isso quando nascer, mas eu ainda não faço uma intervenção intraútero, tá? É, só pra saber, né? Eu reparo que o Davi, ele contrai bastante o pezinho dele, Ivani. Não, Mas isso mas é outra Tá coisa, começando né? a andar, né, Gu? Não, Ele isso é normal. Ele não curte liberar os pezinhos assim. Você vê o tempo todo ele contraindo os 2 pezinhos. É normal isso, totalmente normal. Agora imagina uma criança que fica com essa contração e o pé ainda virado pra dentro sempre. Sim. Sem Que poder... no berço, até de botar a calça, você percebe, né? Não, uma e outra, diferença. não dá pra ficar nem em pé direito, né? Isso atrapalha pra caramba, né? Agora, mesmo tendo um a cada 1000 e um negócio ser tão regular, né, de acontecimentos, ainda não conseguiu descobrir a causa. Não conseguiu descobrir a causa, exatamente. E o diagnóstico é feito assim. Então, como a Ivani falou, você pode olhar intraútero, mas de fato você vai fazer o diagnóstico quando nascer. Por quê? O que a gente vai ter a diferença do pé torto congênito e daquele só posicional? Você lembra, Gu? Ele é molinho. Exatamente. Ele é molinho, você volta ele pro lugar, O certinho. que você tá achando dessa temporada minha agora aqui? Não, Né? tô gostando. Tá. Eu acho que vai ter que mudar de área. Você vai poder Nós ser vamos, empreendedor. inclusive, hoje nós vamos gravar outros episódios mais difíceis, tá? Tá bom, Porque você tá bom. indo muito fácil. Aí, tá vendo? Agora, Mas- vamos lá. Como você acha que é tratado o pé torto congênito? O que você teria de ideia? Eu já dei um spoiler, mas se você, de verdade, fala o que você sente. Você acha que seria cirúrgico ou, diante do que a gente falou, você pensaria em Você quer cirurgia? que eu pense tecnologicamente ou como eu faria se eu fosse... Não, eu quero que você pense o que você acha. A primeira coisa eu faria uma botinha de gesso, pra dar a primeira arrumada, assim. Tá. Então eu ia fazer um gesso e botar na criança e tentar já dar a primeira arrumadinha. Um gesso numa posição mais certa do que tá o pé pra empurrar o pé pro lugar certo. Mas não muito de uma vez, senão Sim. vai quebrar. Mas eu imagino que esse gesso vai ganhando caminho. Tipo o Invisalign do pé. Tipo Isso, que é por isso que eu perguntei se era Sim. tecnológico, que aí ia fazer impressão 3D. Depois eu tô pensando o seguinte, eu faria... Outra coisa que eu pensaria é, meu filho precisa de fisioterapia. Eu ficaria, sei lá, por horas ali tentando fazer o Aquiles ficar leve de novo. E por último, na minha cabeça, precisa de uma intervenção cirúrgica. Corta o Aquiles, corta outro teco, põe Gente, o cara... Não, o cara já tá cortando. É? Olha, Corta um teco, põe um clipezinho, dá uma eu juntada vou ali, cara. mandar, vamos Acertei? mudar o nome. Não, porque, assim, Ponsete pra existe passe. Exatamente, existe um método. Ah, O método se chama mas acertei? método Foi tudo? de Ponsete. Ah, Ponsete por causa do Ignazio Ponsete, que viveu 95 anos. O cara morreu em 2009, aí, tá? pertinho. Ele desenvolveu uma técnica ao longo de vários anos na Universidade de Iowa, que ele estava lá nos Estados Unidos, né? Então, o método de Ponsete, ele tem 3 fases. Ah, tá brincando. Vai, olha lá. O gesso, Tá zoando. Eu a juro. cirurgia mínima, Ah, que é mexer no tendão, Gustavo, e você no final é uma órtese que você coloca pro pé ficar no aí. lugar. Ah, Acabou, nós vamos mudar para método de passe. passe, tá vendo? O passe vai ser com Invisalign, vai ser 3D o negócio, isso, não vai com ser impressão gesso. 3D. É porque eu acho que essa órtese você vai poder melhorar. Depois você vai ver como é que é. O gesso né? também. Então Sim, vamos sim. falar melhor sobre isso, Carolina. Então, Como é vamos que lá. é as fases do método Ponsete? Isso, a fase 1, eles chamam a fase de fundição. Então, o que eles fazem? Eles devem começar logo cedo, 1 a 3 semanas de vida, porque é a fase que eu tenho que aproveitar o bebezinho crescendo e esse pezinho já tem que ser empurrado para a posição. E nada 1 a mais 3 semanas. Nasceu, já partiu Ponsete. Exatamente. E é isso aí. A gente não tá fazendo propaganda do Invisalign, mas a ideia é essa. Você vai mudando o gesso e vai tentando rodar esse pezinho devagar. Tem que ser feito Conforme o osso cresce, ele também... Exato. Não, é que ele não vai crescer em 3 semanas tanto, né? Ele cresce, tudo bem. Mas não é que vai crescer e você vai ficar não vai ficar muito tempo com gesso. Não, semanalmente você vai trocando o gesso Isso. então você vai trocando semana a semana. E normalmente isso dura de 5 a 7 semanas, é o que eles falam. E é tá? artesanal mesmo. O gesso ali é colocado Exato. e Isso forçado. mesmo. Vai forçando o Vai pezinho para forçando poder voltar para a devagarinho. posição. E a fase 2, Ivani? Então, a fase 2, ele é um pequeno procedimento cirúrgico, tá? Que é o que é chamada tenotomia de Aquiles, tá? Que você vai dar um piquezinho ali no tendão, tá? Ela geralmente é necessária em 90% dos casos, tá? Mas é um piquezinho pra cortar no meio e abrir ou... Não, faz assim, uma anestesia local, tá? No consultório mesmo, pelo menos nos Estados Unidos. Não sei se aqui é no consultório, Acho tá? que não, aqui não. Então, você vai dar
um pequeno piquezinho mesmo, né, Pra Carol? você liberar um pouco mais esse Isso, tendão. pra ele Igual quando ficar- você vai cortar a corda na prancha do tubarão, né? Isso, Você mais vai... ou menos isso. É que daí você não vai fazer uma ruptura completa. Você vai liberar um pouco esse tendão para que ele Isso. seja menos firme. Isso, pra Como ele se ficar tivesse menos várias rígido. fibras do tendão, você libera um pouco a capacidade desse tendão de ter mobilidade. Tá? É isso Mas aí. mesmo assim é uma cirurgia bastante atenção, né? Porque se Sim. picar demais, Não, é lógico, sim. é pouquinha coisa, só tá? um Você libera. tchutchu. Que os jogadores de futebol têm, né? Que é a ruptura do tendão de Aquiles, que é aquela sensação da pedrada. Que às vezes a gente correndo que tem aquela dor, que normalmente é quando você tem lesão do tendão de Aquiles, né? Isso. Que não pode, então você tem que... Que costurar aquilo de novo deve ser loucura. Então, aí, depois que você fez essa tenotomia que a gente fala, aí você coloca um molde final, Uhum. tá? Deixa lá o gesso ali por 3 semanas. Porque como você consegue liberar um pouco mais, você consegue rodar um pouco mais pra fora o pé. E geralmente é os 2 pés, ou tem criança com um pé só A assim? gente falou no começo, lembra? 40% são os dois pezinhos. Tá. Quase metade Quase é os metade dos dois pezinhos. Agora, olha Entendeu? que difícil, o que a Ivani falou. Então, a Então, fase 2 é uma então. fase delicada, mas é uma fase assim. Importantíssima. Um cirúrgico de 3 semanas numa recuperação. A fase 3 Isso, é aí a fase que vai. mais delicada, porque é a fase da órtese. Essa é osso. É. Porque, olha só, você vai usar uma órtese que vai manter esse pé na posição adequada. Então, a fase 1 e a fase 2, você rodou esse pé e esse pé foi para uma posição adequada. O problema é que esse pé, ele aprendeu, ele nasceu para ser torto, É, ele volta, certo? entendeu? Ele volta a ficar torto. Tá? Mesmo tendo liberado, ele já tá naquela posição desde que, entendeu? Desde Igual o a linguinha nascimento. de sogra, volta pra... Exatamente. pra Então, posição. o negócio é que ele tem que ficar ali e não voltar. E aí, Carol? Aí, você tem que usar uma órtese, que é uma plaquinha. Pensa uma tala. Uma tala, Gu, isso, uma tala de plástico dura que mantém o pé na posição correta. O problema é que você tem que fazer o uso da órtese em período integral por 3 meses. Tipo uma palmilha Até aí- dura, assim. Até aí, se você pensou, ó, foi 7 semanas mais ou menos da primeira fase, 3 semanas da segunda fase, certo? Isso, A gente tá falando em 10 semanas, 2 para 3 meses o bebezinho tem. isso. Mais 3 meses, 6 meses, a criança tá começando a sentar sem apoio, É. não engatinha ainda, tá tudo bem, concorda? Sim. O problema é que o uso parcial, o uso à noite, se prolonga até 5 anos de idade. É. Então, E essa criança chora, essa criança... 5 anos é uma criança que já vai pra escola, que brinca, que corre à noite, você tem que ir lá enfiar uma palminha, Não, então, Carol, mas tem uma coisa que você não comentou. Porque Uhum. tudo bem, você falou que tem... Ele fica em cima de uma placa, tá certo? Isso. Uma Agora, botinha, né? Isso sim é uma botinha. como se fosse uma botinha. Uhum. Exatamente, rígida, né? Isso. Tá. Mas aí é que está. Tudo bem, você coloca isso aqui, mas ele tende a voltar pro lugar que é voltar pra dentro. Aí como é que você faz para que ele fica então preso pra fora, é isso? Isso, na verdade, por isso que é uma bota. Os dois pés são utilizados para essa órtese. Então você fixa, como se você fixasse uma botinha numa barra que mantém os pés na distância equivalente à distância dos ombros e o pezinho virado para fora. Para que esse pé aprenda a não voltar à posição do pé torto congênito, que é aquele pé curvado e virado para dentro, É tipo certo? se você estivesse no skate de snowboard. Exatamente, Isso, no skate Gustavo. de snowboard, exatamente. Exatamente. Só que a botinha ficasse na posição virada e a distância fixa dos pés. Agora, certo? você tem que dormir. Respeitando Com a a largura dos ombros. É, mas agora Isso. você tem que dormir com os 2 pés no skate de snowboard. Não, Toda noite, é. até os 5 anos de idade, não é brincadeira. Não, e outra, como é que Porque fica você não pode- Como é que... Não, atrapalha. Porque você Ah. não consegue mexer direito, né, Gustavo? Atrapalha. Mas é o jeito. Isso. E aí vai Estão até os 5 esperando anos. agora o método do passe. Isso. Ver pra se ser melhora esse negócio. Porque essa é a fase mais, eu diria que é a mais problemática, Isso. né, Carol? E só para o pessoal saber, quando tem o pé unilateral, ele angula diferente o pé normal do pé torto, tá? Porque ele vai precisar usar outro pé de apoio. Uhum. Então, ele angula 60, 70 graus o pé torto e fica 30, 40 graus se o pé é normal. Se for um pé Porque normal, os vai dois angular. têm que ficar dentro, não fica Exatamente. um só. Mesmo sendo um só, os dois têm que entrar no tal do snowboard que nós estamos falando isso aqui. pra dormir, porque aí depois você tem que seguir a vida, senão você não consegue andar. Não, durante o dia tá liberado, né? Isso. Entendi. Mas à noite você fica lá, a criança tem que ficar ali naquela tortura, coitado. Que loucura. Mas Só por curiosidade, muitos pais podem Isso. perguntar por que não opera de uma vez? Não seria mais rápido? Isso se fazia antigamente, né? Os pacientes eram submetidos a cirurgias grandes. A gente falou, tem um monte de ossinho no pé. Você imagina você ir reposicionando toda a estrutura do pé. A gente tá falando de uma doença músculo-esquelética. Eu tenho o músculo e a estrutura esquelética toda deformada.
eles faziam isso, realmente resolvia, mas era às custas de um sofrimento imenso, muitas sequelas e às vezes... Não, e outra, sabe o que acontecia depois? Muitos acabavam tendo dor e rigidez na idade adulta. Quer dizer, o negócio dava ruim, né? Não é que ficava bom, andava tranquilo, não. Pensa, se ficar o resto da vida com dor... É o que eu tava pensando, se liberar o Aquiles de vez... Não, mas não é só isso. Porque o problema não é só no tendão, Gustavo. Entendi. Não é só no tendão. Tem toda a parte lá Tem de baixo toda a e os parte, ossinhos que a Carol tá falando. Exatamente. Se fosse só o tendão, Gustavo, era fácil. E é comum, no consultório você tem algum assim? Tem. Não, eu tenho muito mais posicional do que torto Já congênito. tive paciente que ficou com esse ponsete aqui. Sim, Caramba. sim. E isso é tão relevante. Mas não é frequente, não. É muito mais posicional. Só pra esclarecer, a botinha que eu via lá na escola também era diferente pra fazer... Não, aquilo é outra história. E que não Quantas se usa botinhas mais. você vê hoje, Gustavo? Não vejo mais, mas eu lembro que na Eu minha usei. época... Eu usei botinha. Tinha umas que Minha irmã tinha usou. até tinha a voltinha assim pra fazer Mas o sabe o que é buraquinho botinha? do seu... Minha irmã usou também. Sabe o que é a botinha? É o óculos de grau. Enquanto você está usando, hoje a recomendação de bota, nem vale a pena a gente falar, é como se você não usasse mais, nem bota nem palmilha para criança. Entendi. Quando você manda para o ortopedista, o ortopedista fala, a gente vai tentar corrigir, como a gente falou, exercício para o pé descalço, vitamina D, estrutura óssea. Se o paciente tem uma deformidade no pé, um pé plano, que é aquele pezinho que não faz a curvatura, habitualmente você vai fazer uma correção cirúrgica, mas a botinha, a palmilha, é como se você colocasse no míope um óculos. Você está corrigindo a miopia? Não. Você está corrigindo enquanto ele está de óculos. Na hora que você tira os óculos, ele continua Exatamente. É como se ele pisasse num morrinho. Ele pisa num morrinho. E essa curvinha nossa do pé, ela ajuda algumas coisas aí da nossa anatomia, ela posiciona o joelho, ela posiciona toda a estrutura da perna. Não, né? mas isso é outra coisa. Mas não se faz grande coisa. Não tem como eu lembro, hein? Tinha até marca. Usava-se muito, sim. Exatamente. Tinha até marca boa que Forrest tava fazendo... Gump, né? O Forrest Gump usou botinhas e próteses, não era? Isso aí. Exatamente. Enfim. Mas isso é tão relevante, só pra gente ressaltar, que quando a criança tem que usar a órtese, existem grupos que ajudam a trabalhar com a criança e com a família a adesão ao tratamento, bom, certo? Isso fora daqui. Aqui eu não sei Mas eu acho que tem, Vani, nessas clínicas de ortopedia, nesses grupos grandes de ortopedia, eles têm muito apoio, né, da fisioterapia, enfim, sempre tem grupos hoje em dia que apoiam. Claro que a gente sabe que nos Estados Unidos as coisas tendem a ser mais organizadas, mas é bem provável que a gente tenha aí um apoio adequado no Brasil. Se você conhece algum, comenta aqui pra gente poder divulgar. Mas, Carol, e se der errado? Então, Ivani, muita gente acha que se dá errado se não usar a órtese adequadamente, mas isso não é verdade. Às vezes, mesmo usando a órtese adequadamente, pode ser que o pé torto volte, porque, como a gente falou, ele tem uma tendência, uma memória para esse local, certo? Então, isso pode acontecer. Aí sim, Ivani, muitas vezes você vai precisar pensar numa correção cirúrgica. Mas antes, muitas vezes se tenta de novo. De novo o ponsete, O ponsete do começo. Outra vez. Mais 5 anos. Volta no gesso, volta no... De novo, depende da idade que recorre também, né, Ivani? Porque se recorrer numa criança muito pequena, quando você já tá com a órtese, você percebe o pezinho voltando, naquela hora que você passa a usar o pé, a órtese só à noite, às vezes você tem ainda a condição de atuar. Se é uma criança muito maior, aí não dá mesmo, tem razão. Vai ficar na órtese só, não tem jeito. E pode ter casos que não tratou, e a pessoa seguiu e cresceu daquela forma. Vai ficar com o pé torto. Que eu acho que eu já vi na rua, adultos que tem, né? Sim, eu acho que nos interiores, né? Triste de ver. Interior do Nordeste, quando você não tem acesso, porque quem tem que fazer o diagnóstico é o pediatra. E a pessoa aprendeu a andar daquela forma, sem dúvida. Né? Nem anda direito, né? Geralmente usa muleta, algumas andas né? com tornozelo, Exatamente. Não, é triste isso, hein? Agora, então, Carol, a cirurgia basicamente é você dar mobilidade a esse pé, né, Ivani? Então é aquilo que o Gustavo falou. É como era, basicamente, muito parecido com o que se fazia no passado como primeira linha. Que é você quase que fazer uma transferência do tendão tibial para essa região do tendão de Aquiles, para você permitir uma maior mobilidade desse pé e você permite. Aí você vai com fisioterapia, você vai trabalhando esse pé para ele voltando à estrutura saudável, né? Uma função. Isso você está falando de uma cirurgia quando o ponsete não deu certo. Exato, isso, né? Que é o que se faz, na verdade, hoje como segunda ou terceira linha. Não é hoje como primeira linha de tratamento. Primeira linha a primeira linha e a segunda linha é ponsete. É ponsete, exatamente. Quando não deu mesmo, aí vai para a cirurgia, que é justamente mexer no tendão. Exatamente. Né? Então, Carol, agora, eu acho que assim, o ponsete, ele mudou tudo, né? Sim, mudou a história do tratamento. Ele mudou a história, porque assim, hoje, se você perguntar, por exemplo, que perspectiva que tem uma criança nascida com pé torto congênito, eu acho que a perspectiva é ótima, porque a grande maioria
não tem nem... consegue ficar bem. É uma das coisas que eu ia perguntar. O Davi tá quase andando com 1 aninho. Sim. Uma criança com essa doença... Não, ela tem o desenvolvimento neurológico normal, Gustavo. Se você permite que ela consiga, ela consegue andar. Entendeu? Claro que se você não fizer nada, vai ser difícil. Não, isso quer dizer... Mas uma vez que você mais tardio, né? É como a Carol falou, você vê que dá mais ou menos 6 meses em que você vai fazendo toda aquela, assim, as 2 fases iniciais do método para você poder depois pôr a órtese e a criança conseguir ir andando. É isso. Tá certo? Sim, com certeza. E é por isso que quando falha o método de Ponseti, Gu, você vai para essa cirurgia complexa, que é a cirurgia de... você vai atuar no tendão, você vai atuar na articulação do pé. Por quê? Porque se eu não corrigir... falhou, preciso insistir? Precisa. Porque você vai dar autonomia para a criança. Para a criança andar, não anda. Gente? Então, é isso que a Ivani falou. Todo o método também é pensado e desenhado imaginando o desenvolvimento comum da criança. Então, até 6 meses, 7 meses de idade, a criança nem engatinha. Então, esse uso contínuo da órtese para garantir o pezinho no lugar certo não traz ajuda impacto bastante negativo. Isso, tá? Permite até que a criança ande. Esse paciente que eu tive, você vê que, olha, não é assim, né? Você vê que é 1 em 1000 mesmo, porque é um paciente que eu me lembro mesmo que tinha pé torto congênito, que a gente precisou usar, fez a órtese, tudo isso. E assim, ele tá ótimo. Ele andou, teve tudo normal. Joga bola. Tudinho. Usa sapato normal, igualzinho de todo mundo, tênis, tudo igual, tá? Ou seja, não teve realmente nenhum atraso, nenhum problema. E ele foi no Ponseti? Foi, fez direitinho. Fez direitinho. Parabéns pra mãe. Ou seja, a perspectiva de um pé torto congênito é muito favorável, muito favorável. Por isso que a gente tem que fazer o diagnóstico adequado e tratar, e insistir, porque não é previsto que a criança tenha algum déficit. Não, ao contrário, a criança vai ter vida normal. Então, esse episódio, claro que é para falar do pé torto congênito, mas é também para a gente celebrar e trazer a importância do olhar multiprofissional. Então, se eu não tiver o ortopedista junto comigo, que vai fazer o método de maneira adequada, que vai olhar, que vai avaliar, e eu posso estar diante não necessariamente de um pé torto congênito, mas alguma deformidade que pode ser relevante. Eu vou só reforçar aqui, eu tenho um paciente que ele tem uma assimetria de corpo, é muito raro isso, ele tem uma assimetria de corpo, ele tem uma perna, ele nasceu com uma perna mais grossa do que a outra, não era tão mais comprida, mas ele claramente foi crescendo e foi ficando com uma assimetria da perna. E aí, os pais procuraram um ortopedista, que colocou inicialmente, o menino tinha que usar uma palmilha no pé, e quando a gente pediu pro Dr. José Antônio, que a gente gosta muito, né, Ivani, olhar, ele conseguiu entender que era um momento de mexer, fazer uma cirurgia para modificar a velocidade de crescimento das perninhas da criança. Essa criança hoje, ela tem uma perna com tamanho normal. Então, ele conseguiu trazer de volta a qualidade de vida. Ele usava sapatos em especial. Então, pode parecer uma bobagem, mas ele chegava, às vezes, num lugar para comprar um tênis. Ele nunca podia comprar e sair andando com aquele tênis, porque ele tinha que adaptar o sapato para ele. Porque ele tinha que aumentar um lado, a palmilha, aumentar a sola, porque tem que ser uma coisa funcional e segura para uma criança. E ele tinha um risco sempre de um acidente, de uma torção. Ele sempre tinha... Então, assim, vejam o quanto é importante, às vezes, dividir com o especialista, porque a gente que é pediatra, a gente consegue olhar e imaginar o que está acontecendo, né, Ivani? Mas a gente tem limitações de atuação. Então, na dúvida, gente, procura ortopedista, procura oftalmologista, procura otorrino, divida com um colega para que a gente possa trazer qualidade de vida, porque nós, na puericultura, nosso olhar é sempre de permitir que a criança cresça de maneira saudável, o mais saudável possível, certo? Muito bem, é isso aí. E o mais independente também. Exatamente. Sem dúvidas, quer conversar com a gente no @PediatraCast. Muito bem, quer ver a Ivani lá no TikTok mexendo com os pés? Pintando com os pés. Usando a órtese de Ponseti, fazendo dancinha com a órtese de Ponseti. Lá no TikTok, @PediatraCast. Até o próximo domingo, segunda, terça, quarta, quinta, qualquer dia que você estiver com a gente. Tchau! Tchau, tchau.